Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 64 do e-book sobre tabela verdade. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar como resolver a questão. Então vamos lá. Questão 64. Levando em consideração as tabelas verdades dos conectivos lógicos e sabendo que uma determinada proposição P é verdadeira e que outra determinada proposição Q é falsa, é incorreto afirmar que. Então, onde é que eu começo a resolver esse tipo de questão? Eu vou lá nas alternativas, verifico quais são os conectivos que eu tenho e a partir dos conectivos a gente constrói as tabelas verdades. Vamos fazer essa verificação. Verificando aqui quais são os conectivos. Nós temos aqui o se então, que é o condicional. Nós temos aqui um Vzinho, que é o nosso ou, que é a nossa disjunção. Aqui o chapeuzinho, que vai ser a conjunção, que é o i. O bicondicional, que é o se e somente se. E o ou exclusivo, que é o nosso ou. Ele colocou os 5 tipos de conectivos, tá? Nós temos 5 tipos de conectivos para construir a tabela verdade. E aí, desses 5 tipos, a gente vai fazer cada uma delas. É interessante, é importante que você faça todas as tabelas, todas as vezes que você estiver estudando, para poder você memorizar. É claro que depois que você memorizar, você pode aplicar direto, mas é até mais fácil de você acertar a questão se você construir. Vai gastar 1 ou 2 minutinhos, mas vale muito a pena. Então, vamos fazer aqui a nossa questão. Eu vou considerar aqui 2 proposições, e aí eu vou fazer todos os tipos de conectivos. Vou fazer o i primeiro, tá? Vou fazer na ordem de precedência. Primeiro eu vou fazer o i, depois eu vou fazer aqui o ou, tá? Que vai ser o ou. Vou fazer o ou. Vou fazer aqui o se então, que é o nosso condicional, se então, e vou fazer também o nosso bicondicional, que é o se e somente se. Se e somente e somente se. Cada uma delas tem algo que você pode usar para memorizar. Então, eu vou estar utilizando aqui essa técnica para a gente poder ver. Cada uma delas tem um detalhe que você pode usar para memorizar como fazer a tabela verdade. Aqui os valores lógicos serão verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E a gente vai usar para todas. No caso aqui da conjunção, que é o i, certo? No i, o i só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, preciso dos dois resultados verdadeiros para poder ter aqui, ó, verdadeiro. Eu vou colocar até um pouquinho mais grosso aqui para ficar diferente. E o restante vai ser falso. Beleza. Quando a gente vai aqui para o ou, o que acontece no ou? Na tabela verdade do ou, nós só temos um resultado que é falso, que é o último. Os demais são verdadeiros. Então, a marcação para mim vai ser essa, tá? Falso com falso, no meu ou gera um resultado lógico falso. Então, aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Sempre que eu tenho ou ambos verdadeiros ou um dos dois, no ou fica verdadeiro. O ou, né? Quando é que vai ser verdadeiro? Quando um dos dois for verdadeiro. Eu não posso ter os dois verdadeiros, nem os dois falsos. Então, nesse caso, né, do ou, o que acontece? Eu vou marcar eles aqui, ó. Esse daqui é verdadeiro e esse aqui é verdadeiro, porque eu não posso ter os dois, ou os dois verdadeiros ou os dois falsos. Então, aqui vai ficar falso e aqui também vai ficar falso. Lá no meu condicional, que é o se então, eu só tenho uma linha falsa, que é a segunda. Então, verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Deixa eu até apagar esses amarelos aqui, para deixar todos iguais. O restante vai ser verdadeiro. Então, vou colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E lá no bicondicional, quando ambos têm o mesmo valor lógico, no caso verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro, e falso também fica verdadeiro. Então, esses são os marcadores que a gente pode estar utilizando para memorizar. Feita a tabela verdade, tá? Feita a tabela verdade, agora a gente vai fazer a aplicação. O que é a aplicação dessa tabela verdade? É a gente verificar qual é, certo? Qual é a condição aqui e vai ficar incorreta. Ele me dá 2 proposições, me dá uma proposição P e uma proposição Q, que é justamente o que está aqui, e aí ele diz o seguinte, tá? É incorreto afirmar que. Então, a gente vai usar essa linha, verdadeira e falsa, apenas ela, e a gente vai ver o i, vai ver o ou, vai ver o ou, vai ver o se então. Opa, cobriu aqui, né? Porque eu fiz, vou só circular, ó. Vai ver aqui o ou, vai ver o se então, e vai ver aqui o se somente se. E aí a gente analisa se está sendo correto ou incorreto o que ele está dizendo.
Ele está dizendo aqui para mim o seguinte, ó, quando eu faço o condicional entre P e Q, o condicional, que é essa daqui, ó, o condicional é essa. O condicional entre P e Q, o resultado é falso. É falso? É. Então isso aqui está correto, não é o que eu quero. Vou para a letra B. P ou Q? Está dizendo que é falso. P ou Q, eu tenho aqui ó, uma disjunção, o resultado lógico está sendo verdadeiro. Então, esse item é um item que está incorreto. É justamente o que eu quero, só que eu vou verificar os demais. P e Q é falso. Note que P e Q é falso, confere, tá certinho. P, se somente se Q é falso. A gente vier aqui, a gente vai ver que no P condicional tá dando falso. Também tá correto. E aqui, ó, P ou Q, no caso, né, a disjunção exclusiva, nós vamos ter aqui verdadeiro. Se a gente vier aqui, ó, no nosso ou, tá aqui o conectivo, o resultado lógico é verdadeiro. Então, realmente, nós só temos um item incorreto, que é o da letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.